Você já ouviu aquela frase assim: não chora não, não chora não, não chora não, para com isso. É necessário maturidade para se estar com alguém que está sofrendo ou alguém que está chorando. Olá, eu sou Roberta Tati, isso faz parte da aula Despertar do Eu. Muitas vezes a pessoa tem uma intenção muito boa de simplesmente ajudar você no momento que você quer chorar, ou que você está sofrendo, que alguma coisa acaba de acontecer. Hoje mesmo eu estava vendo o Facebook e alguém colocou um vídeo lá sobre uma cantora famosa ajudando outras pessoas, mas o interessante para mim foi muito legal isso, maravilhoso, mas o mais interessante foi ver que a cantora, em ajudar alguém que estava precisando naquele momento, falava: não chora não, olha aqui, já estou resolvendo. E as pessoas não percebem, isso é quase que inconsciente, essa reação de pedir para o outro não chorar. E se você tem filhos, você vai ver que muitas vezes você vai fazer isso automaticamente, inconscientemente. Eu peço você agora para tomar um momentinho da sua vida, parar para refletir, parar para ver se você tem esse tipo de reação. É necessário que a gente possa crescer emocionalmente, amadurecer, não só mentalmente, mas também emocionalmente, para poder estar com uma pessoa que está chorando, estar com uma pessoa que está sofrendo. Mesmo que isso possa parecer bobo, a gente faz isso, claro, querendo ajudar o outro, mas no fundo, é uma falta de capacidade de estar com alguém que está sofrendo. Essa falta de capacidade não é verdadeira e interna, porque internamente todos nós, a nossa essência, ela é puro amor, então ela tem um grande amor, e dentro desse amor, claro, existe a compaixão, que é um sentimento também de cuidar, de querer bem para aquela pessoa que está sofrendo em algum momento. E você vai ver que muitas vezes a gente fala isso para os nossos filhos, nossas crianças: para de chorar, já passou. Mas a melhor coisa é falar: então o que eu vou fazer? Ficar incentivando chorar? Claro que não. Não é incentivar para chorar, mas também não deixar aquele sentimento, desconsiderar aquele sentimento de sofrimento que está acontecendo naquele momento. E essa é a maior problemática, porque se você desconsidera aquele sentimento, existe como se fosse uma falta de respeito até por aquele sofrimento, e para quem sofre aquilo não é bobo. Então, mesmo que seja uma coisa passageira, inclusive ela vai ficar passageira se você permitir sentir. Por uma perda, por exemplo, alguma coisa material, por mais bobo que seja, der tristeza e der vontade de chorar, você tem que permitir esse sentimento. Na verdade, não precisa ser um chorar com lágrimas, mas muitas vezes isso vai acontecer. Pode ser apenas sentir o sentimento de perda. E eu falo isso também para os homens. Se você está aqui assistindo e se você tem interesse em, por exemplo, abrir seu terceiro olho, crescer espiritualmente, crescer mentalmente, isso é uma das coisas que você vai ter que olhar, queira ou não. Porque dos homens é muito exigido que eles não possam chorar, que eles não podem chorar, que isso é uma coisa proibida, que isso é ser mulherzinha, que é ser feminino, que é ser isso, que é ser aquilo. E não tem nada a ver. Os homens têm as mesmas emoções que nós mulheres. Obviamente que é nos permitido chorar mais, como o sexo frágil, alguma coisa assim. Mas isso também não é verdade. O importante é você conectar. Eu coloco a mão no peito, mas não é só o peito. Na verdade, as emoções estão distribuídas. Elas podem estar em qualquer parte do corpo e elas estão, na verdade, elas devem e podem ser sentidas em todo o corpo, inclusive do pé à cabeça, pernas, nos braços, todo o teu ser deve estar aberto para poder permitir as emoções serem sentidas. E ser sentido não é a mesma coisa que ter uma reação. É ter uma sensação, não é ter uma reação. Você pode sentir, permitir passar por você, não quer dizer que você vai dar berros ou então, se for raiva, dar um soco em alguém, não é isso. Eu vou fazer um vídeo separadamente só para falar da raiva, porque também existe muita confusão sobre isso. O que eu estou falando aqui é permitir sentir e também estar com alguém ao seu lado e permitir aquela pessoa sentir aquilo que ela está sentindo. Isso não significa, presta bem atenção, isso não significa alimentar o sofrimento. Alimentar o sofrimento é uma coisa do ego totalmente diferente da tua própria presença, totalmente diferente de você estar no presente momento. O ego está sempre ou no futuro ou no passado. Vai estar chorando o passado, remoendo 1000 vezes aquilo que já aconteceu. Não é nada disso. Eu estou falando, aconteceu alguma coisa verdadeiramente no teu presente. Você tem o direito, na verdade, de sentir o que quer que seja em relação àquilo que aconteceu. Nesse caso, por exemplo, a pessoa perdeu, eram caixas de
isopor que estava vendendo cerveja e ela perdeu, as caixas arrebentaram e ela começou a chorar. E isso é super natural. Ora bolas, ela gastou dinheiro com aquilo, um investimento no trabalho dela, e mesmo que imediatamente alguém venha e dê o dinheiro e conserte e acerte aquilo tudo, mas teve aquele momento interno de perda. Então é necessário sentir, senão esse sentimento de perda fica preso no corpo. E se ele fica preso no corpo, o que acontece é que ele funciona quase como um imã, de você atrair novamente outras perdas. Ou se acontece alguma coisinha, uma perda de uma coisa muito pequena em outro momento da sua vida, você vai sentir muito mais do que aquilo, vai ser assim desproporcional, porque naquele momento daquela perda ficou aquele sentimento preso lá dentro. Por isso que muitas vezes você vai ver, inclusive, quando você tem reações que são desproporcionais, é porque elas estão, na verdade, em cima de uma outra situação que aconteceu no passado e que ficou preso dentro do corpo, dentro dos tecidos do corpo. Então, como é que eu faço para não deixar preso dentro dos tecidos? Eu permito sentir. Então, realmente, deixar sentir, não é reagir. E não é fácil, eu tô falando isso, é super fácil fazer isso. Não, não é fácil. Se fosse fácil, eu não estava aqui falando para vocês. Isso faz parte, inclusive, das aulas que eu ensino, porque é necessário aprender a estar dentro do presente momento, se permitindo sentir aquilo que está acontecendo. Mas é uma prática, como ler e escrever, você praticou quando era criança, para andar de bicicleta você praticou, se você dirigir você praticou, qualquer coisa que a gente faz, a gente precisa praticar, e isso também precisa ser praticado. E às vezes você vai conseguir deixar sentir um pouquinho depois que aconteceu. Às vezes vai ser muito depois. Quando é muito depois, aquilo vem mais, e se você deixa no presente momento, aquilo na verdade passa por você de uma forma muito mais suave. Não é que o sofrimento deixou de ser sofrimento, ele continua sendo um sofrimento, mas ele tem um sabor mais doce porque aconteceu no presente momento. Eu acho até que eu já fiz algum vídeo sobre isso. Agora, se você teve, todos nós temos, qualquer ser humano, 7 bilhões na face da Terra, todos nós temos momentos que a gente não deixou ou não pôde sentir naquele presente momento. Somente se você estiver no trabalho, acontece uma coisa, você não vai, muitas vezes, se der realmente vontade de chorar, você não vai poder chorar. Mas mesmo assim, você ainda pode tirar um momento para sintonizar com como você está dentro da tua pele e permitir-se sentir aquilo. Então você pode voltar lá nesse sentimento. Uma das formas que a gente pode fazer isso é você relembrar aquilo que aconteceu, sentir no corpo aonde que ficou preso no corpo. Coloca a mão muitas vezes no peito, porque eu estou falando da emoção, a gente fala do coração, mas não é necessariamente no peito, às vezes vai ser no estômago, às vezes vai ser aqui na costela flutuante, essa última aqui de baixo, às vezes vai ser na barriga perto do umbigo, às vezes vai ser nas costas. As costas, então, tem muito sentimento que ficam presos lá nas costas, onde a gente se ausenta mais. Então vai ser importante você aprender a sentir, estar dentro do corpo e sentir lá dentro aonde onde que ficou aquele sentimento. Ele pode vir, como eu falei antes, mais carregado, porque vai depender de quanto tempo que esse sentimento ficou preso dentro de você. Por que o tempo vai fazer essa diferença? Porque se você sentiu isso há 5 meses atrás, não teve muito tempo de acontecer uma coisa semelhante, dele se tornar um imã para trazer de volta aquela mesma sensação, que é como o universo funciona para você saber que isso está lá e soltar. Então fica mais fácil de soltar. Agora, se isso aconteceu há 5 anos, provavelmente outras situações trouxeram o mesmo sentimento e aí aquilo já foi carregado em mais camadas. Se foi 50 anos, ou 25 anos, ou 10 anos, 20 anos que vai acontecer, a gente tem sentimentos, muitos inclusive da nossa infância, que são os primeiros que a gente começa a bloquear, e eles se repetem com as situações da vida que vão se repetindo. Você vai e coloca camadas lá. Então você muitas vezes vai soltar uma camada e quando o tempo passar e você estiver pronto ou pronta para soltar outra, você vai trabalhando as outras camadas. Isso também faz parte da aula que eu ensino, mas você pode já nesse momento aprender a estar presente quando acontecer uma coisa ruim e deixar sentir. E se você estiver do lado de uma pessoa que está chorando, apenas ficando presente em você, sendo um abraço, uma mão de ajuda,
ajuda, um ouvido que está ali realmente escutando aquela pessoa, presente com a pessoa. Não necessariamente você precisa consertar a situação. É importante para aquela pessoa que está sofrendo saber que não está sozinha, que ela tem alguém ali do lado. Então, se a pessoa está chorando, deixa ela chorar. Cuidado para você não cair naquele impulso rápido de dizer não chora não, não chora não. Permita a pessoa sentir e passar por aquele momento. Isso vai ajudar muito a ela, vai ajudar com que o sentimento passe mais rapidamente por ela e vai ajudar você, que isso significa também uma grande maturidade emocional. Um outro ponto importante que eu gostaria de falar para você sobre quando você está com uma pessoa que está sofrendo, ou mesmo quando o sofrimento é seu, para você também não cair naquela armadilha, eu chamo isso de cilada do ego, de dizer assim, não, tem gente que sofre muito mais que você, olha o pessoal da África, não tem nada lá, olha, não tem comida, como é que você tá chorando que você perdeu isso? Ou, isso me lembra muito até uma amiga minha que mora no Japão, quando teve a tsunami lá, que ela perdeu muitas obras do trabalho dela e um trabalho de arte que ela fazia, e ela não se permitiu chorar porque, claro, as pessoas tinham perdido tudo, né? A casa, tudo, então ela achou que ela não tinha o direito de chorar porque outras pessoas tinham perdido tudo. Gente, o fato da gente ter vontade de chorar ou da gente sentir a perda dentro da gente porque a gente perdeu alguma coisa, não tem nada a ver com a gente não ter compaixão pelo outro que perdeu também. Até a gente vai ter muito mais compaixão porque o nosso coração vai estar aberto, a nossa consciência divina vai estar muito mais presente, a nossa consciência espiritual, por a gente estar respeitando o nosso próprio sofrimento ou a nossa própria perda. E foi muito importante para ela, na verdade, poder acessar isso. A gente fez isso junto para ela poder, na verdade, chorar as coisas que ela tinha perdido na época. E isso, claro, aconteceu bem depois, quando ela veio me visitar. Então, cuidado para não cair nessa cilada também, de na hora de você estar com algum sofrimento ou de você estar do lado de uma pessoa que está, de não considerar aquilo menor ou mais bobo, porque, como diz o Curso em Milagres, não existe dificuldade nos milagres, são todos iguais, e a mesma coisa serve para esse tipo de problema, que é você estar no presente momento com algum sofrimento que tenha acontecido agora. Não caia na cilada de simplesmente comparar com outros sofrimentos maiores para achar que o seu é menor. Não existe isso. Todo sofrimento, toda emoção é apenas emoção. Não existe emoção maior ou emoção menor. Parece estranho, mas você vai ver que é exatamente assim. Então, cuidado com essa cilada para não cair nela, não entrar na parte mental, porque inclusive quando vem a comparação e a parte mental, sinal de que já foi uma fuga para não permitir o sentimento. Eu espero que você tenha gostado. Se você perceber que tem sentimentos ou que você impulsivamente está sempre falando pro outro, não chora não, não liga não, deixa pra lá, escreve aí embaixo nos comentários, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, se inscreva no meu canal e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!